Amém. Nas últimas semanas nós estivemos ministrando um tema, uma série de mensagens com o tema Eu Sou um Empreendedor. Na primeira ministração nós falamos Eu sou um empreendedor, eu sou uma bênção. Na segunda nós declaramos juntos Eu sou um empreendedor, eu sou a resposta. E hoje nós vamos para a última mensagem dessa série. E vamos ter que trabalhar em algum paradigma que muitos empreendedores, empresários têm, cristãos, que os impedem de ser uma bênção e de ser uma resposta. Se nos pedirem para que a gente possa dizer quem foram os heróis da fé nos últimos 50, 100 anos, provavelmente nós vamos citar algum grande pregador, talvez nós vamos citar algum grande evangelista, como o Billy Graham, Reinhard Bonk, homens que de fato evangelizaram milhões de pessoas, mas dificilmente nós vamos citar algum empreendedor, algum empresário, e isso tem a ver com esse paradigma, porque nós normalmente não vemos que nós podemos também e somos também chamados a ministrar, a sermos ministros. E nós vemos sempre que o ministério é algo que acontece na igreja, no ambiente de igreja, no estacionamento da igreja, fazendo evangelismo na rua, tocando na equipe de louvor, mas nós temos dificuldade de ver o nosso local de trabalho como um ministério. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso. E talvez você, sem saber, carrega uma culpa que eu carregava, que era uma culpa de não estar atendendo ao chamado que Deus tem para a minha vida e tem para a vida de cada um, que é o chamado de sermos ministros. E eu não conseguia conciliar esse chamado com a vida nos negócios. Então hoje nós vamos falar sobre eu sou um empreendedor, eu sou um ministro. Você pode repetir comigo? Eu sou um empreendedor, eu sou um ministro. Agora de verdade. Eu sou um empreendedor, eu sou um ministro. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24. Colossenses 3, 23 ao 24. O texto diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Essa última frase é uma frase que tem esse impacto, que traz base para essa mensagem. É a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. E Paulo aqui não está falando para pastores, ele não está falando para missionários. Paulo está falando com trabalhadores. Se você olhar o contexto, ele está falando com escravos. Ele está falando com pessoas que estão envolvidas no mercado naquela época. E ele estava dizendo que quando você trabalha, você não está apenas servindo clientes, você não está apenas servindo o seu chefe, o seu patrão, você não está apenas servindo o seu senhor, como ele cita lá, você não está apenas servindo um fornecedor, você está servindo a Cristo. E se você está servindo a Cristo, isso é um ministério. Se quando você trabalha, você está servindo a Cristo, você está desempenhando o ministério. Em outro texto, Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, versículo 40. Mateus 25, versículo 40. O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim fizeram. O texto semelhante, afirmando que quando a gente faz algo para alguém, é ao rei que estamos fazendo. Jesus outra vez citou em outro texto, dizendo que ele estava nu e não deram ele o que vestir, ele estava preso e não foram visitá-lo. Ele estava com fome e não deram a ele o que comer.
E os discípulos perguntaram quando que nós vimos isso, quando que isso aconteceu. Ele falou todas as vezes que, no lado positivo, quando ele falou todas as vezes que vocês deram comida para aquela pessoa que estava necessitada, foi a mim que vocês deram. Vocês deram o que vestir, foi a mim que vocês deram. Então, quando nós vendemos algum produto a um cliente, é Jesus que está do outro lado recebendo. Quando você contrata um colaborador, é Jesus que está do outro lado sendo contratado. Quando você fecha um contrato com o fornecedor, é Jesus que está lá fechando um contrato com você. Jesus não está apenas do seu lado, ele está do lado de quem recebe aquilo que você faz. Ele está do lado de quem recebe. Ele está do lado de quem você serve. É ele que está lá. E isso muda completamente a nossa visão dos negócios. Se Jesus está do lado do cliente, você vai evitar exageros nas promessas. Você vai ser transparente sobre o que você está vendendo. Você vai entregar mais do que prometeu. Se Jesus está do lado do colaborador, você vai pagar salários justos, vai criar ambiente de crescimento, vai tratar com dignidade e respeito. Se Jesus está do lado do fornecedor, você vai honrar contratos. Você vai pagar em dia, vai construir parcerias de longo prazo. Porque você é um ministro. E quando você trata as pessoas como se Jesus estivesse do lado delas, você está ministrando. Porque é Jesus que está lá. Existem formas diferentes de você ministrar. E eu quero citar 4, mas que fazem toda a diferença. Você ministra através da forma que você trata as pessoas. No mundo dos negócios, as pessoas são vistas normalmente como recursos, como números, como custos. Mas você é diferente. Para você, os clientes, os colaboradores, para você, os concorrentes, são pessoas. São pessoas que têm a dignidade de serem feitas à imagem e semelhança de Deus. São pessoas que têm sonhos, famílias, que têm dons, que têm necessidades reais. José do Egito, por exemplo, ele tratou as pessoas como pessoas dignas. Na prisão, ele se importou com os sonhos dos seus companheiros que estavam ali. E foi isso que abriu lá na frente as portas para ele sair. Quando você trata pessoas de forma diferente, você está ministrando. Você está mostrando o caráter de Cristo. Você está cumprindo o 2º mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Você está obedecendo a lei de ouro, que é aquela que Jesus diz, tudo que você quiser que faça para você, faça para o próximo. A segunda forma, você ministra através da forma como lida com o dinheiro. No mundo dos negócios, é natural sonegar, ter caixa 2, às vezes até o calote é uma estratégia. Mas você é diferente. Você paga impostos, você é transparente, você honra os seus contratos, você é generoso. Daniel, lá na Babilônia, ele foi considerado um homem com a integridade acima de qualquer prova. Os inimigos dele tentaram investigar a vida dele de tudo que é jeito, mas não encontraram nada que pudesse acusá-lo. Nenhum esquema, nenhuma sujeira. E por isso que ele foi promovido. E ele estava ali, no centro do poder. Ele poderia agir com corrupção. Ele poderia agir com as riquezas desse mundo de uma forma corrupta, desonesta. Mas ele foi um homem íntegro. E quando nós lidamos com dinheiro dessa forma, com integridade, nós estamos ministrando. Veja, até agora eu não falei nada de você pregar. Você está mostrando que é possível prosperar sem se comprometer, sem comprometer o seu caráter. A forma como você lida com dinheiro mostra quem é o seu Deus. Jesus disse que é impossível você servir a Deus e ao dinheiro e a mamon. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Mas não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Então, a forma que você lida com dinheiro, você ministra nos corações das pessoas que estão ali, naquele ambiente com você.
Você ministra através da forma como enfrenta crises. No mundo dos negócios, quando você vive uma crise, as pessoas entram em pânico, cortam caminhos, desistem, mas você é diferente. Você entra em oração, busca sabedoria, persevera com fé, e as pessoas veem que você faz assim. Elas veem a sua expressão, elas veem a paz que habita em você, mesmo em meio às turbulências. Neemias, ele ministrou através da forma como enfrentou a crise dos muros destruídos de Jerusalém. Ele não ficou desesperado, ele orou, ele planejou, ele agiu com sabedoria. E quando nós enfrentamos a crise dessa forma diferente, nós estamos ministrando. As pessoas estão vendo a paz no meio do caos. Elas estão vendo que a forma que nós estamos enfrentando, e elas querem saber o nosso segredo. Quando você ministra também através do seu propósito final, essa também é uma forma de você ministrar. Qual é o seu propósito? No mundo dos negócios, o propósito final sempre é o lucro, o crescimento, a fama, mas você é diferente. Para você, o propósito final é o reino, é o impacto que vai gerar, é a glória de Deus. Salomão, ele ministrou através do seu propósito. Deus lhe deu sabedoria, riquezas e honra como nenhum outro rei tinha. Mas ele tinha um império comercial próspero, com rotas de comércio por toda parte. As pessoas vinham fazer consultoria com Salomão e pagavam para eles toneladas de ouro para estar um tempinho só com ele. Reis de toda a terra vinham estar com esse homem. Mas ele não usou toda essa riqueza para si mesmo. Ele usou seus recursos para construir o templo de Deus, lá em 1 Reis capítulo 5, versículo 5, diz: eu pretendo, pois, construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. E ele mobilizou toda a sua riqueza, toda a sua influência, todos os seus recursos para criar um lugar onde Deus seria adorado. E você tem esse propósito diferente na sua vida. E quando você vive dessa forma, você está ministrando. Você está usando o seu lucro não apenas para acumular, mas para construir algo que glorifica a Deus e impacta gerações. Há uma cena bem impactante, nesse mesmo contexto, quando Jesus entra no barco de Pedro. Nós não temos talvez esse entendimento, mas o barco de Pedro era o negócio de Pedro. Jesus estava dentro do negócio de Pedro. E Jesus usou o barco dele para ministrar. E quando nós olhamos essa imagem, nós precisamos também ver Jesus dentro do nosso barco. O seu barco pode ser uma loja, o seu barco pode ser um escritório, o seu barco pode ser uma sala de aula, dependendo, né, daquilo que você faz. E Deus e Cristo estão ali com você, e o Espírito Santo, dentro do seu barco, dentro do seu negócio. Ele não está fora e te chamando para sair. Ele está justamente ali contigo. E Deus ama as pessoas de negócio. Eu falo assim porque existia dentro de mim algo que ninguém tinha me falado, mas parecia que existia uma certeza de que alguém que lidava com negócios era um cristão de segunda categoria. Mas quando você entende que Jesus ele entra no barco com Pedro, quando você entende que Jesus entra no barco do seu escritório, quando Jesus entra na sua loja, quando ele está ali com você, lá na sua empresa, isso significa que aquele lugar é muito importante para ele. E é ali que nós passamos a maior parte do nosso tempo. E é ali que nós vamos cumprir o nosso chamado de discipular as pessoas. Os colaboradores, os clientes, os fornecedores, eles serão discipulados no seu local de trabalho. Ou se eles não forem discipulados ali, aonde que eles serão? E se você não discipular ali, aonde você vai discipular? Se é ali que você passa a maior parte do seu dia. Talvez o conceito de discipulado seja um pouco fechado na sua mente, mas daqui a pouco eu quero trazer algo que pode
gerar um impacto transformador na forma que você vê o discipulado. Deus quer usar o seu barco. Deus quer que você seja um ministro, exatamente ali onde você está. Amém? E o que significa então ser um ministro no mercado? Significa cultivar empresas que são centradas em Cristo. Deus quer que você o confesse como o Senhor, não só como indivíduo, mas como o Senhor também, de tudo que você tem e é. Isso inclui a sua organização, isso inclui os seus negócios. Você, inclusive, não precisa nem ser o dono do local onde você trabalha, mas você é uma pessoa que tem influência ali dentro e você pode declarar ali: Senhor, faça a sua vontade aqui nessa empresa. E se você tem esse coração, se você tem essa vontade, você vai fazer as coisas do jeito de Deus, independente do que o mundo pensa. Vai evitar exageros nas promessas, vai ser transparente em tudo que você faz, vai fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. E se você tem limitações em algum produto, você vai ser honesto, você vai falar a verdade para o seu cliente. Se você comete um erro, você assume o erro e pede perdão. Empresas centradas em Cristo são empresas onde Jesus é Senhor, não apenas no nome, mas na prática. Tem uma frase de um escritor chamado Oswald Chambers, e presta bem atenção nessa frase. Ela diz assim: as verdades espirituais são aprendidas pela atmosfera, não pelo raciocínio intelectual. O que isso significa? Que as pessoas ao seu redor, elas não vão aprender sobre Jesus porque você pregou um sermão ali no escritório. Elas vão aprender sobre Jesus pela atmosfera que você cria ali. Vou repetir. As verdades espirituais são aprendidas pela atmosfera, não pelo raciocínio intelectual. O que significa que as pessoas vão ser discipuladas ali, não pelo sermão que você está pregando, só, porque às vezes você pode pregar também, mas pela atmosfera que você cria. Nós falamos de formas que você ministra, de formas que você lida com dinheiro, de formas que você lida com a crise, de formas que você lida com as pessoas, de formas que você encara o propósito da sua vida, dos seus negócios. Você está ministrando e você está criando uma atmosfera. E através dessa atmosfera as pessoas estão recebendo um impacto espiritual. Elas estão conhecendo uma verdade que muitas vezes você não consegue transmitir pregando. É aqui que entra aquela frase que é atribuída a Francisco de Assis, que diz que você e eu devemos pregar o evangelho o tempo todo e, se preciso, usarmos palavras. Isso significa que aquilo que a gente faz precisa falar alto. Porque às vezes a gente grita e o que a gente faz desfaz tudo aquilo que a gente pregou no grito. Quando você vive o evangelho, quando você ama as pessoas, quando você entende que o seu lugar de trabalho, que o seu ambiente aonde você faz negócios, é o lugar onde Jesus está, ali dentro do seu barco. Quando você entende que as pessoas que você serve, você tá servindo elas como o próprio Jesus, ao próprio Jesus, que é Jesus que está do outro lado recebendo. Quando você tem esse entendimento e você é diferente, não conforme o padrão do mundo, você cria uma atmosfera onde você discipula pessoas. E as pessoas vão aprender com você. Vão aprender na prática o que é ser um cristão. Quando você trata um colaborador com dignidade, você está criando uma atmosfera do reino. Quando você lida com dinheiro com integridade, você está criando uma atmosfera do reino. Quando você enfrenta crises com paz, é a atmosfera do reino que você está criando ali. E as pessoas ao seu redor vão respirar essa atmosfera. Elas vão sentir algo diferente. Elas vão querer saber de onde vem isso. Você é um ministro. E você ministra através dessa atmosfera que você cria nos seus negócios. Você também cria na sua casa. Você cria onde você estiver.
Mas aqui nós estamos falando de uma cultura. Eu vi uma pessoa falando desse assunto e ele estava comparando duas empresas, a Nike e uma empresa, esqueci o nome, já já eu lembro. Mas a Nike, por exemplo, é uma empresa que ela, se uma pessoa quiser abortar e não tiver na cidade ali onde... Hobby Lobby é o nome da empresa. A Nike, ela paga passagem para que a pessoa vá para outro estado que é liberado o aborto. A Hobby Lobby, ela chegou a pagar 1.300.000 por dia de multa, porque no estado onde ela estava, onde ela tinha a sua empresa, passou-se uma lei ali que obrigava as empresas com tantos funcionários a pagarem pílula de aborto para as pessoas que precisassem. E ele, por ser cristão, ele não quis comprometer a fé dele e ele preferiu pagar multas absurdas para o governo porque ele não dava a pílula. Que tipo de atmosfera essa empresa está criando? Que tipo de atmosfera uma empresa como a Nike está criando? Essa empresa Hobby Lobby é uma empresa que tem valores cristãos, que é declarado, que aonde as pessoas, os concorrentes, eles abrem nos domingos, e o domingo é um dia de muitas vendas nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Onde tem algo aberto no domingo, enche. E ele fecha, porque ele quer que as pessoas tenham tempo para cultuar o seu Deus, para estarem com suas famílias. E isso só são 2 exemplos do que eles fazem ali como empresa. Mas existem muitas diferenças entre uma empresa que está trabalhando para criar uma atmosfera de discipulado, que está trabalhando para criar uma atmosfera onde o reino de Deus está presente, de uma empresa que não tem esses valores. E muitas vezes nós cristãos, o nosso ambiente de trabalho não é diferente do ambiente dos ímpios. O nosso ambiente de trabalho é um ambiente onde há gritaria, onde há desrespeito, onde as pessoas são tratadas como números. E essa falta de entendimento vem da falta do discernimento de que você é um empreendedor e você é um ministro. Se você tem esse entendimento, se você tem esse discernimento que você é um ministro e que é a Jesus que você está servindo, esse ambiente vai se manifestar ali. Essa atmosfera do reino vai se manifestar através daquilo que você pratica no dia a dia, através da forma que você lida com todas essas situações que nós citamos aqui. Então você não precisa sair do seu negócio para entrar no ministério. Você já está no seu ministério. Seu local de trabalho é o seu campo missionário. Seu negócio é a sua plataforma de discipulado. Seu trabalho é o seu altar de adoração. Nós ouvimos já algumas reuniões atrás, e também quando o Mike Bayer estava aqui, ele falando que a palavra avodar significa trabalho, significa servir e significa adorar. Mas ele trouxe um entendimento que eu não tinha antes. Porque essa palavra ela significa tudo isso ao mesmo tempo. Ele falou, não é uma palavra que no português nós temos algumas palavras que, dependendo da forma que você usar, ela tem um significado. Mas a palavra avodar no hebraico, quando você fala avodar, você está ao mesmo tempo falando trabalho, serviço e adoração. O que você está fazendo? Avodar. Eu estou trabalhando, eu estou servindo e eu estou adorando. Então, o teu trabalho é o seu local de adoração. E cada decisão é uma chance de mostrar o reino de Deus, de você expandi-lo. Você é um ministro e Deus está no seu barco. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero fazer uma declaração com você. Você tem essa declaração que está no final para colocar aqui na tela? Pode colocar. Vamos declarar juntos? 1, 2, 3 e...
Eu sou um empreendedor. Eu sou um ministro. Meu negócio é meu ministério. Meu mercado é meu campo missionário. Meu trabalho é minha adoração. Jesus está do lado de quem recebe o que eu faço. Eu crio uma atmosfera do reino. Deus está no meu barco. Amém? Vamos repetir de novo? Agora com mais entusiasmo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu sou um empreendedor. Eu sou um ministro. Meu negócio é meu ministério. Meu mercado é meu campo missionário. Meu trabalho é minha adoração. Jesus está do lado de quem recebe o que eu faço. Eu crio uma atmosfera do reino. Deus está no meu barco. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor traga esse entendimento, Senhor, nessa atmosfera que nós estamos aqui. Que o Senhor traga essa verdade espiritual à mente e que desça ao coração, Senhor, de cada um de nós nessa noite. Que quebre, Senhor, todo paradigma, Senhor. Que quebre, Senhor, toda a limitação de pensamento. Que despedace toda e qualquer conhecimento que ousa se levantar contra essa verdade. De que nós somos ministros e de que o nosso trabalho, de que o nosso negócio é o nosso campo missionário, é o nosso ministério. Pai, em nome de Jesus, levanta nessa noite homens e mulheres, Senhor, no mundo dos negócios, no mercado, que tem, Senhor, essa vontade de te servir, servindo as pessoas. Que tem, Senhor, esse entendimento, Pai, de que enquanto eles estão lidando com pessoas, eles estão lidando com o próprio Senhor Jesus. Que elas te sirvam, Senhor, servindo ao próximo. Que elas amem ao próximo, Senhor, como amam a si mesmas. Pai, que elas façam para o próximo aquilo que elas gostariam que fosse feita para elas, como a Tua palavra tem nos ensinado. Pai, que vivendo dessa forma o Evangelho, Pai, que o ambiente de trabalho, que o ambiente dos negócios, Pai, que ali se manifeste a Tua nuvem, Senhor. Que ali se manifeste a Tua atmosfera de glória e que as pessoas percebam, Senhor, que elas não estão em lugar diferente, lugar nenhum que não seja o Teu próprio reino. Que elas percebam ali a Sua presença. Que elas, Pai, ali, Pai, elas recebam, Senhor, o Seu cuidado. Que elas ali, Senhor, recebam o Seu discernimento. E que ali, Senhor, elas possam ser discipuladas. Que elas possam crescer. Que elas possam, Pai, saber como que se ama, como que se cuida, como que se serve. Em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.